Se tudo que você sabe sobre o Marajó você viu ou ouviu nos vídeos, áudios nas últimas 12 horas, você precisa acompanhar esse vídeo aqui até o final. Eu conheço a região do Marajó desde os anos 90. Eu, como médico, infectologista da Universidade de São Paulo, quando fui montar o núcleo de medicina tropical da USP, na região do Pará, fui lá para o Marajó. Porque ali na ilha do Marajó, nos anos 90, tinha a cidade campeã de malária de todo o país, a cidade de Anajás. Desde aquela época, eu fiquei muito impressionado com duas coisas. De um lado, a beleza, o potencial, a força daquele povo, a resistência daquele povo, a capacidade que aquele povo tem de superar desafios e construir coisas fantásticas. Ao mesmo tempo, a situação de pobreza, de exclusão, das dificuldades próprias do território. Você tem desde cidades que ficam a 1 hora de Belém, até cidades que ficam a dias de Belém. Você tem cidades que é só atravessar e chega rapidamente, até cidades que ficam a mais de 300 quilômetros da cidade de Belém. Eu também voltei para o Marajó muitas vezes depois, quando a gente criou o programa Mais Médicos. Nós fomos entregar o programa Mais Médicos, os médicos mais médicos, na cidade de Melgaço, que era o pior IDH do nosso país, o que mostra que realmente é uma região que tem muita exclusão social. O Mais Médicos ajudou a transformar a realidade de vários municípios da região do Marajó, cuidando das pessoas. Muitos deles era a primeira vez que médicos e médicos chegavam no país. Mas o que você não sabe, talvez, é que tem muitas formas de tentar melhorar a situação do Marajó que só aprofundam essa exclusão. Aliás, tem uma ex-ministra de Bolsonaro, que hoje inclusive é senadora, que no seu ministério inventou vários programas, falou de vários programas, usou muito dinheiro, inclusive com suspeitas do uso desses recursos, e que hoje vem falar sobre o Marajó. Se você quer conhecer mais o Marajó, antes de mais nada, ouça as vozes do território do Marajó. Você que é influenciador, quer conhecer o Marajó, se influencie por quem vive no Marajó, quem conhece o Marajó, quem está trabalhando naquela região. Conheça, por exemplo, o programa Cidadania Marajó, articulado pelo governo federal do presidente Lula, para tentar resgatar aquela região que por muitos anos, sobretudo no governo anterior, foi utilizada de forma utilitarista para usar recursos, gastar recursos e ouvir pouco aquela população. Ouça, busca conhecer os programas que estão em curso, de parceria inclusive com o governo do estado, o Marajó, o governador Helder Barbalho, as ações das comunidades, aquilo que deu certo, as experiências positivas, sabendo que sim, tem muitos problemas graves de exclusão, de falta de direitos, de dificuldade no acesso ao território, de projetos de desenvolvimento, mas muito potencial e muita coisa sendo bem feita, ouvindo a população e não ouvindo gente de longe, que muitas vezes só está preocupada em angariar recursos, sabe lá para que fazer na região do Marajó. A gente sempre diz que não existe nenhuma possibilidade das regiões da Amazônia se desenvolverem, se fortalecerem, se não ouvir e apostar no potencial e na capacidade, inclusive cultural, desses povos. Chega a ser chocante a gente dizer que faz parte da cultura do povo do Marajó ser pedófilo, vender seus filhos. Isso não faz parte da cultura do povo do Marajó. Isso muitas vezes são situações de exclusão, geradas muitas vezes inclusive por muita gente que ganha muito dinheiro, angaria muito dinheiro a partir das dificuldades do Marajó, mas que nunca se dignou a ouvir aquela população para construir junto com elas as soluções. Não existe possibilidade de projeto de desenvolvimento em qualquer região da Amazônia, em especial na região do Marajó, sem parceria entre o governo federal, o governo do estado, os municípios, sociedade e comunidade. Aqui no Ministério das Relações Institucionais, uma das responsabilidades que a gente tem é coordenar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. E tem muita gente da Amazônia nele, que discute e constrói propostas a partir da realidade da Amazônia, do potencial do povo da Amazônia e não de ideias muitas vezes preconceituosas de quem nunca pisou lá ou que só conheceu aquela região através de vídeos muito suspeitos, que muitos deles, inclusive, que eu vi
né, usam imagens que nem são do Marajó. Eu vi imagem até de pessoas da população do Sudeste Asiático, de outras regiões, tentando se vender uma ideia de que estão falando da região do Marajó. Conheça o Marajó, vá conhecer os projetos, vá conhecer a população. Saiba que é uma região que tem um nível de desenvolvimento humano realmente muito baixo. Os municípios com piores DHs estão lá no Marajó. Mas é com aquele povo, respeitando aquele povo e com parcerias que nós vamos poder desenvolver aquela região.